Muito boas noites para todo mundo. Estamos aqui para mais uma live em que vamos falar sobre saúde e arte. A arte na saúde e a saúde na arte. Como que a gente tem essa transição, esse caminho de um para o outro? Esse é um tema que, para mim, particularmente, e eu acredito que para muitas pessoas aqui, é um tema muito sensível e um tema muito querido. Porque hoje em dia as pessoas pensam em coisas muito separadas, como se fosse separado a arte, de um lado, artistas malucos criando, se expondo, se expressando, e do outro lado, o pessoal da saúde, mais certinho, com a sua rotininha, fazendo dinacharya certinho. Porém, existe uma intersecção aí no meio. E é sobre essa intersecção que eu quero falar. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Isabela Dragão. Uma pessoa que tem um trabalho bem bonito, que eu acompanho já faz um tempo aqui nas redes, admiro, acho lindo. E quero convidar ela para conversar aqui. Vou pedir para ela se apresentar um pouco para a gente falar sobre esse tema tão querido, tão sensível para a gente, que é a arte na saúde e a saúde na arte. Vou pedir aqui para... Vamos ver. Ela aqui para dentro. Então aproveitem a nossa conversa de hoje. Quem quiser fazer perguntas, eu vou estar de olho aqui nas perguntas de vocês. Oi! Olá, Tudo querida. bem? Tá me ouvindo Tudo bem? bem? Estou te ouvindo bem. Estou te vendo Que bem. bom. E aí, tudo bem? Ó, gente, para quem não sabe, estamos nos conhecendo agora. A gente se conhece das redes, né? Mas é a primeira vez que a gente vai conversar aqui. Sim, Então, um prazer muito poder conversar com prazer. você. Que ótimo. Que Fiquei legal. muito feliz com esse convite. Agradeço muito. Hum, um prazer, um Muito bom. prazer. Conta um pouco de você, da sua trajetória, do seu trabalho, para quem não te conhece aqui. Sim. Então, bom, eu trabalho já, né? Trabalho, estudo, eu tenho uma vida entregue para a arte há muito tempo, né? Eu comecei o Uhum. caminho artístico com uns 4 anos, e na verdade eu tinha uma coisa que eu lembro que eu pedi para minha mãe de aniversário um dia, que eu queria ser atriz, cantora e bailarina. Aí ela falou, não dá, né, para dar isso de aniversário. Mas na época eu comecei balé na escola, né, isso com 4 anos aqui na minha cidade, que é São João da Boa Vista. E aí, com 10, eu fui fazer um curso em São Paulo do balé russo, e lá tinha um professor da escola do Teatro Bolshoi no Brasil, que é uma escola lá em Joinville, é uma escola russa que tem uma filial aqui no Brasil, em Joinville. E ele me chamou para fazer o teste da escola, e eu passei nesse teste, e isso eu tinha 11 anos, quando eu saí Uau. aqui do interior, saí da casa dos meus pais, e fui morar com uma família que me acolheu muito maravilhosamente bem. Mas, enfim, saí, né, de casa, teve esse processo muito cedo, né, assim, de ter essa ruptura familiar. Com Então, 11 isso anos com você saiu de 11 anos. casa? Exato. Uau, que É. história. Para ir dançar, né? Para ir, e eu tinha esse sonho assim muito grande, né? Do balé. Também tinha uma coisa que já tinha feito, né? O teatro ali também na academia que a gente fazia balé, mas era naquele momento o sonho do balé mesmo, assim, né? E aí no Bolshoi era uma escola muito completa, assim. Então tinha a formação em dança clássica, né? Que eu tava, e também tinham outras danças, e também tinha o teatro e a música. Mas eu lembro muito que, assim, logo que eu entrei, quando eles iam apresentar a escola para as pessoas, eles falavam, daqui não saem só bailarinos, tá? Em outros artistas de outras áreas, porque aqui a gente também tem o teatro, tem a música, tal. E Hum, quando eu ouvia aquilo, eu ouvia numa coisa assim, tipo, como se... Falava, não, eu vou ser bailarina, sabe? Assim, tipo, como se fosse uma coisa ruim, você não conseguir ser bailarina e ir para as outras artes, né? Então aquilo era hum, uma coisa muito, muito forte e rígida para mim, né? Tinha esse sonho de ir para a Rússia, dançar, e aí eu me esforçava absurdamente nesse espaço, o que fez com que eu me machucasse e tivesse todo esse hum. drama da bailarina, assim, muito que a gente vê nos filmes, assim, né? E essa coisa bem clichê que acabou acontecendo, porque nesse momento eu tinha 11 anos, saí de casa, né?
E aí eu me esforçava demais e realmente esse esforço ele estava valendo a pena, digamos assim, né? Logo que eu cheguei lá, eu ganhei uma medalha de melhor aluna, me colocavam para dançar com a companhia, e aí nisso eu comecei a viajar. Aí eu já devia ter uns 12, 13, mas eu começava a viajar junto com a companhia, né, do Bolshoi, mas sendo a criança ali, né? Era eu e um par que a gente ia como as crianças, né? Assim como esse exemplo meio. Uau, Mas isso, para mim, a saúde foi muito complicado, porque eu tinha um ritmo, assim, muito forte, né? Assim, era um ritmo muito excessivo. Mas até então, esse processo ele estava gerando muito resultado, né? Até que a minha mãe resolveu mudar para lá com as minhas irmãs, então eu tive uma mudança em toda a minha estrutura familiar para acompanhar esse sonho, assim, né? E isso porque estava rolando muito. Mas tinha muito esse lugar que acontece muito no balé, né? Que são essas dores, mas que a gente carrega um esforço tremendo de esconder essas dores. Então, assim, sapatilha que por dentro era cheia de sangue, dores que a gente tinha. Eu lembro que nas aulas, cada dia era uma bailarina, uma amiga saindo das aulas chorando, né? Cada uma por alguns motivos, assim, mas tinha um lugar tanto físico como mental e emocional que acontecia e que era muito sério, né? E eu honro demais, assim, né? Toda essa escola, todo esse percurso, mas é importante a gente olhar, né? Lá tinha um centro de saúde, né? Que era um centro de fisioterapia. E aí, aos poucos, eu comecei, então, a me machucar. E o momento que eu comecei a me machucar, né, fisicamente, eu tive fratura por estresse nas duas tíbias e fíbula e na uau, virilha, uau. no músculo sartório. Nesse momento que eu comecei a machucar, foi exatamente o momento que eu menstruei. E quando eu menstruei, o meu corpo começou a mudar. Então eu comecei a engordar. Para eles, eu estava acima do peso. E lá tinha uma coisa muito séria com essa questão. Você tinha que estar muito no físico adequado do balé russo. E aí, quando eu entrei lá, eu estava, por exemplo, abaixo do peso, era muito magra. E aí, quando eu engordei, quando eu menstruei, né, eu comecei a engordar, digamos assim, fiquei acima do peso, e aí eles pararam né, de me colocar para dançar, eu comecei a sair dos elencos, né, assim, tipo, desse lugar que antes era um elenco principal, que eu estava meio que sempre à frente. Então, assim, eu digo isso porque tem um lugar tanto físico como também emocional e mental que lida com uma coisa que eu estudo muito chamada vaidade, né? Com certeza. Então, tinha uma coisa muito assim, da principal e de você se esforçar para ser a principal, e naquele momento, né? Então, eu vivi esse lugar de ser a principal, a melhor, não sei o quê, e aos poucos, e sentindo essa queda. E aí, isso é muito forte, né? Então, você pensar ali nos 13, aí já estava com 13, menstruando, corpo mudando, engordando, machucando e perdendo essa posição de destaque, né? Então, aquilo para mim, assim, lógico, naquele momento, o que era mais forte era a questão física, né? Tanto que eu tava para fazer uma apresentação sozinha, né? Tipo um solo que eles colocavam, né? Que era o cupido, que era enfim, um papel de destaque. E bem quando eu ia me apresentar, eu tive que parar por causa da lesão na virilha. No que eu parei, né, por causa da lesão da virilha, uma professora, eu lembro que ela falou muito assim, tipo, não tenha medo de parar, porque tem o risco de ficar crônico se você não para, então você precisa cuidar, né? Você não pode ficar continuando se você tá com uma lesão, precisa parar, e o que é seu, tipo, você vai voltar e vai dar tudo certo. Na hora que eu voltei com mais força ainda. Então eu voltei me esforçando ainda mais, e aí eu machuquei né, fratura por estresse nas duas tíbias e fíbula. A ponto de que eu, com 13, 14 anos, eu não conseguia correr de dor. Eu tinha, assim, de sair das apresentações chorando, de dor física, né? Além desse lugar emocional também, de alguma maneira tá perdendo uma posição ali, né? Tá perdendo existe uma coisa muito séria, que é por isso que eu estudo muito esse lugar da saúde na arte, que é o lugar que a gente acaba ocupando nessas posições, né? De destaque, de você receber o amor das pessoas e o aplauso das pessoas pelo papel que você está ganhando, pelo prêmio, entende? Por um lugar onde a nossa identidade acaba ficando
pautada nesse lugar da aprovação, né? E então existe todo esse esforço e no fundo, e é uma coisa que a gente escuta muitas vezes no meio artístico, né? Que é tudo pela arte. E aí a minha pergunta recentemente tem sido tudo o que e para que arte? E aí depois eu posso aprofundar um pouco isso, assim, Claro. mas continuando um pouco da história, assim, né? Aí Eu chegou acho só isso que você está trazendo, né? É um lugar tão profundo, né? Que a gente vê hoje. Essa sua história, ela é como você foi contando a sua história, assim, eu fui vendo muitas histórias, né? Parece que é uma representação clássica, né? Inclusive do balé clássico, mas do clássico, dessa entrega para a arte. Mas aonde que vai levar essa entrega para a arte? O que que acontece com a alma do artista que faz essa entrega? O que está acontecendo com esse corpo, com essa emoção, com essa alma? É bonito, né? Você contando, eu falei, nossa, realmente. E era esse lugar que eu queria chegar com você. Na verdade, o lugar que eu quero, né, te perguntar e ouvir é como que eu vou querer te ouvir assim, né? Como que a gente faz essa costura para a saúde desse lugar? Mas é bonito também a gente começar por esse lugar de dor, né? Que realmente eu vejo muitos artistas, até a gente conversou um pouquinho antes, eu falei, nossa, tenho tantos pacientes artistas assim, se machucando num nível que eu falo, não, gente, calma, calma. Não, não é sobre isso, né? Estamos falando sobre uma expressão da alma. Se está expressando dor, talvez não seja esse o tipo de expressão que a gente gostaria de ver, né? Eu achei forte você contar isso. tudo isso agora. E quando você falou isso, né? Você falou para onde está indo o corpo, né? Eu fico também com a questão que é para onde está indo o nosso espírito também. Porque eu lembro que naquela época eu passava por coisas que eu não entendia. E hoje, no caminho espiritual, eu vejo, eu entendo um pouco. Eu lembro que, assim, quando tudo começou a doer muito, e eu comecei a perder tudo isso, assim, né? Eu chorava escondido no banheiro. Porque eu não podia mostrar para minha família, porque tava todo mundo fazendo tudo que eles estavam fazendo por causa de... eu insisti tanto, eu enchi, não foi que eles, não era um sonho deles. Eu insisti muito. Assim, eles falam que por eles não teriam deixado isso, que eles falam onde a gente estava com a cabeça. Mas eu sei onde eles estavam com a cabeça, assim, porque eu tava insistindo muito, né? Assim, tipo, eu fui muito insistente mesmo, é a palavra, né? Então, quando começou a acontecer tudo isso, eu falei, não posso mostrar, né? Eles não podem ver isso. Então, eu ia chorar sozinha quando eu tomava banho, né? Porque aí tava o barulho do chuveiro, e aí eu começava a chorar. E naquele momento, o meu corpo começava a fazer uns movimentos incontroláveis e ia chorando. Então, eu falo, o que estava acontecendo ali nesse momento, que é um momento tão sério e profundo, dessa passagem, né, que eu citei da menstruação. Então, estão abrindo questões ali no nosso corpo, no nosso campo. Hoje eu tenho a clareza de que a dança, ela é um movimento do nosso espírito e que muitas vezes se perdeu ao longo desse caminho, né? Então, assim, eu reconheço que tem uma relação muito profunda com a nossa subjetividade, com a nossa ancestralidade, com essas forças mesmo também do nosso emocional, né? Então, assim, quando isso se perde, a gente está perdendo uma grande riqueza, né? Que é tudo isso, assim. Então, como cuidar disso, né? E aí, o que eu lembro, e acho que até para fazer um link com a história e que aprofunda mais ainda, porque então, assim, nesse momento ficou muito claro tudo que eu vivi com o balé, que a questão física, né? Saúde física foi muito problematizada, né? Assim, teve um grande problema aí na saúde física. E aí é isso que eu tava falando, né? Quando eu ia dançar e de novo machuquei, aí de novo ia machuquei. Então aí chegou num ponto que aí depois era o físico que engordou. E aí que não cabia mais nos parâmetros. Então aquilo, eu cheguei a ouvir essa frase, né? Não adianta ter expressividade se tá com a coxa grossa. Então, para onde tá indo esse nosso espaço artístico, né? Então foi muito claro isso que aconteceu no quesito físico, né? Aí, o que me salvou muito naquele momento, né, me ajudou muito naquele momento, era que a gente tinha aula de teatro.
uma professora que hoje eu, né, faço questão de citar, que chama Sabrina Lerman, e que aí entra o que eu vejo muito nesse campo também de como a arte pode ser algo muito de muita riqueza no campo da saúde, né? Que é esse espaço de liberação e de soltura. Porque naquele momento que o balé era toda essa rigidez muito grande, nas aulas de teatro que tinha com a Sabrina, ela fazia a gente deitar no chão e sentir o corpo no chão, como ele era. E aí a gente começou ali a questão do palhaço, ela começou a apresentar várias técnicas de teatro né, que é um teatro japonês, o teatro indiano. Ela começou a expandir a nossa cabeça ali por meio do teatro e desse campo da cultura, né, e desse lugar do palhaço. E ali eu me sentia muito bem nas aulas de teatro, aí veio a minha palhaça à tona. Então, assim, ali tudo era motivo de riso. E eu não tinha essa pretensão naquele momento de ser uma grande atriz, digamos assim, né? Então, o lugar do teatro, ele era um espaço de muita soltura, de muita liberação, né? De alegria, assim, tipo, tinha ali. E aí começava, assim, tipo, a falar, nossa, agora eu tô indo pra aula de balé. E aí eu comecei a achar isso esquisito. Eu falei, peraí, o que tá acontecendo, né? Até que chegou num ponto que... E era muito isso, né? Meu pai tinha uma coisa que ele ficou na minha cidade e ele sempre falava para mim, quando ele falava comigo, e aí, tá chegando, né? Como se tá voltando, né? Tipo, como se ele o tempo inteiro estivesse falando, né? Tá voltando, né? Claro. E eu sempre, não, 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 até que chegou num dia que eu falei, né? E para eles foi um susto, assim, porque eu escondia esse sofrimento todo. Então, para eles foi um susto, assim, né? Tipo, como assim, né? Tá voltando, né? E tudo. Tô te ouvindo aqui, tô te Ah, tá. ouvindo. Que apareceu uma mensagem aqui no meu celular, mas nesse momento. E aí eu fui fazer teatro com 15 em São Paulo. Então eu fiquei um pouco aqui na minha cidade, nessa volta. E nesse momento eu vi que eu não tinha uma vida de gente normal da minha idade, né? Assim, que Com certeza. o meio Com certeza. social, tudo aquilo que eu estava vivendo, né, não era uma questão das pessoas de 15 anos, né? Assim, então, eu vivi 6 meses de uma vida normal que me resgatou em alguma instância, né? Do campo social, das amizades, de sair, né? De ter uma coisa, assim, um pouco mais leve com a existência, porque era tudo muito duro, tudo muito sério, assim, né? E aí fui pro teatro, que foi o oposto. Então, no teatro, o que aconteceu? Essa liberação, ela foi também para um extremo. Se no balé eu vivi o extremo da rigidez, no teatro eu vivi o extremo da liberação, que existe muito no campo do teatro, e isso também me machucou, né? E num nível um pouco mais subjetivo, num nível um pouco mais... não é imperceptível, porque foi muito perceptível num dado momento, mas é num campo que é um pouco mais difícil até da gente ver que está machucando. Porque essa questão que a gente estava falando desse estudo pela arte, na atuação, muitas vezes acontece esse lugar que mexe com o nosso emocional. E é muito sério isso. Então a gente precisa ir para lugares emocionais, né, ali dentro do campo da atuação, sem um devido cuidado, né, uma devida preparação para lidar com o que se manifesta, entende? Porque aí tem esse lugar também emocional, né? Que se abre também um campo muito profundo. E foi numa época que eu também comecei a trabalhar com performance e fazer trabalhos na rua. E aquilo abriu o meu campo espiritual. E abriu de tal maneira que teve um dia que eu saí na rua e eu comecei a chorar e falar um monte de coisa e saí com uma andarilha, assim, achando que eu ia morrer, falando que eu ia morrer e assim, né? E aí naquele momento, chorando muito, assim, sentindo que eu ia morrer. Foi um dia depois de ter feito uma performance, que foi uma performance muito profunda, era maravilhosa, assim, mas, de novo, era uma arte incrível, mas como é que está a saúde das pessoas que estão fazendo aquilo, né? Então, aquilo abriu esse campo, né? Sem esse cuidado. Estava também acontecendo uma abertura no campo da sexualidade, que está muito relacionado aí também com essas liberações também expressivas no campo do teatro.
E aí, eu acho que tem muito esse limiar entre uma liberação sem um zelo e uma repressão. E a própria repressão e a liberação sem cuidado, elas estão muito conectadas, né? Diferente de a gente falar de uma conscientização, que eu acho que é por aí que eu acredito nesse caminho da saúde também. Mas chegou num ponto que nessa loucura que me aconteceu aí na rua, eu comecei a dançar na rua e falar poesia para as pessoas e girar. E naquele momento eu falei, nossa, eu nasci para isso e fiquei muito bem fazendo isso, assim, né? E aí, desde então, até tratando um pouco desse lugar da saúde, né? É uma coisa que eu faço constantemente quando eu não tô bem. Eu vou para a rua e começo a dançar e falar poesia e criar um campo social um pouco diferente do que o que está dado, né? Porque principalmente a gente andando em São Paulo, assim, todo mundo dando aquela coisa, né? Tipo, muito séria do trabalho, daquela coisa. E como a gente cria uma outra, quase que uma outra dimensão poética, e que essa dimensão ela é muito saudável e ela abre a gente para uma outra possibilidade de existência que a gente precisa, né? Então, até pensando nesse lugar da saúde mental, assim, né? Quantas coisas que são tidos como loucos e que, na verdade, são grandes artistas que estão com percepções e visões de mundo muito interessantes, precisando ser expressas e não estão encontrando espaço para Claro, isso. claro, com certeza. Eu acho que esse limiar que você falou, né, essa linearidade que separa, eu vejo que no campo da saúde, esse é um desafio para nós terapeutas, entre aonde que a pessoa está aprendendo demais e aonde que ela está solta demais. Porque se você for pensar assim, né, você me contando e eu pensando nas pessoas, nos atendimentos, quando que a gente tem que dar uma rotina para a pessoa e falar, não, olha, tá demais, né? Você tá muito solta na vida, assim, pelo amor de Deus, você precisa tomar um chá de manhã, você precisa tomar um tricato com mel, enfim, ervas, fitoterapia, você precisa ter uma rotina. E quando que a gente fala, olha, respira, vai dançar meia hora todo dia antes de dormir, porque senão sua cabeça não aguenta. Porque a gente vive isso, né? É complicado aonde que as pessoas estão se prendendo demais e aonde que as pessoas estão sem forma, sem borda. Eu vejo que na arte tem um lugar muito bonito, assim, da gente poder encontrar um lugar quase artístico de cuidar da saúde, sem uma caretice, né? Porque eu vejo que no meio da saúde também tem quase assim corpos perfeitos, rotina perfeita, coma abacate com ovo de manhã e corra 10 quilômetros, faça isso. Só que a saúde não é só isso. E da mesma forma eu vejo que na arte, assim, é isso. Poxa, chegam pessoas tão machucadas desse excesso, dessa falta de borda, falta de rotina, onde tudo é possível, onde tudo é válido, inclusive com o corpo, né? E as pessoas chegam machucadas. Então, como que a gente acha esse meio do campo da arte que é saudável, como uma forma de expressão saudável? Eu gostei do que você falou, né, do espírito, e não algo que machuca através das nossas dores, não como uma expressão das nossas dores que voltam para machucar o nosso corpo. Uma expressão de uma dor que vai machucar de alguma forma. Então eu tô gostando dessa história que você está contando. Nossa, eu acho que em algum momento a gente pode fazer um workshop saúde na arte, arte na saúde, né? Criar um lugar Maravilhoso, me assim. interessa Porque demais isso. claro, porque tem até coisas muito simples, receitas, né? Eu lembro quando tinha uma cantora bem que estava começando a carreira, hoje em dia ela é um estouro, assim, inclusive fez música para novela agora, e ela tinha muita rouquidão, assim. Aí eu falei, ó, vamos fazer uma pastinha, um xarope bem simples, gengibre com açúcar mascavo. Nossa, André, salvou as gravações. Eu falei, gente, mas é tão simples, né? Às vezes a cantora tá lá gastando a voz, assim, ficando rouco. Uma receitinha simples de gengibre Exato, salva, né? exato. Então, acho que a gente pode fazer em algum momento Com certeza, é muito bom. Isso que você falou, né, desse contorno e da questão da rotina, é uma coisa que eu entendi muito também dentro do trabalho que eu desenvolvo no Arte em Presença, né, eu falo que é um trabalho de centramento e liberação.
Por quê? É exatamente como você disse, né? A gente pode ter práticas que trabalham muito esse centramento, como você está falando da saúde, né? Então, por exemplo, uma prática de yoga, né? A própria meditação. E eu trabalho muito com isso, né? Dentro do Sorte em Presença tem uma coisa que eu tenho trazido muito nas aulas, que são os nossos recursos de sustentação. Né? E dentro desses recursos de sustentação, que tem a ver com esse campo da saúde, justamente, né? Que é o que vai nos dar um contorno e uma base justamente para a gente poder expressar né? Tipo, ter essa expansão, né? Tipo, expansão, contração, assim, ter esse respiro, que eu acho que isso que talvez aquele movimento, né? Que a gente poderia, não necessariamente de um equilíbrio, mas de um constante equilibrar-se, né? Acho que dessa dança, assim, porque né? Então, dentro desses recursos de sustentação, né, que eu trabalho muito com a meditação, com a escrita, né, que é essa escuta de si, porque eu acho que tem muitas questões que às vezes nos perpassam e o fato da gente escrever e ler depois e se observar a própria questão da alimentação, né, movimentos específicos. E tem esse ponto, né? Então, a prática de centramento, ela vai trabalhar isso, né? E uma prática de liberação ela vai justamente, né, soltar, né, você pensar nesse lugar muitas vezes de uma dança livre e desse lugar muitas vezes do teatro. Então, como a gente faz constantemente esse trânsito, né, que não é nem só liberar e nem só centrar, mas é essa constante centramento, liberação, né? Eu acho que isso também tem a ver acho que, com os nossos ritmos, né, orgânicos, dia, noite, né? Feminino, masculino. Acho que isso tem um campo aí muito potente para a gente também ir se estudando, assim, né? Que lindo, com certeza. Com certeza. Você falando, você até lembrei que o meu professor de Siddha Yoga, com quem eu estudei muitos anos, ele falava, né, que a gente tem que aprender a focar, fazer dharana, né, mesmo assim, na meditação, mas tem que aprender a desfocar também. E é interessante ter uma técnica artística para aprender também a desfocar, né? Porque o yoga, a meditação é muito bom em foco, mas hoje eu vejo assim, as pessoas fazem, né, focam o trabalho, mas na hora de desfocar, em vez de desfocar, pega o celular, aí vai para o Instagram, aí fica rolando time, não sabe desfocar, né? Botar a mão num violão, tocar uma música, cantar uma música, dançar. Então é interessante isso. Você passa técnicas assim na sua página? Como que é? De Exato. desfoque, né? Pensando em desfoque. O meu trabalho ele é muito nesse lugar, assim, né? Então, eu desenvolvo alguns cursos dentro do Sorte em Presença, né? Um deles é o Corpo Voz em Criação, que ele está acontecendo agora. A gente vai ter agora nessas próximas semanas os módulos 1 e 2, que é um trabalho onde eu trago justamente, né? Eu nem cheguei a falar do percurso depois na televisão, né? Na questão aí do audiovisual, mas que só dando um pequeno parênteses, assim, né? Isso aconteceu muito comigo também, principalmente quando eu estava fazendo novela, assim, né? Teve um momento que os assuntos que a personagem estava tocando eram tão fortes, né? Que tinha a ver com a escravidão, né? Com, enfim, com escravos, isso era tudo muito profundo também. E às vezes eu voltava das gravações, começava a chorar sem saber, sem motivo, e só me via uma coisa, vai para o mar. E quando eu ia para o mar, a coisa se limpava de alguma maneira. E aí também tem essa relação muito profunda com a natureza, tanto nesse momento, como no meu retorno para a dança, porque depois a dança virou para mim né, uma coisa assim totalmente negativa, até que no momento morando na praia, quando eu entrava no mar, me vinham movimentos de balé, eu falava, o que é isso? Né? E aí eu comecei a perceber que tinha uma força da natureza ali, que dançava através e comigo, e que a percepção da natureza ela me levava para uns movimentos e para uma liberação, por exemplo, né? Então aí eu comecei a entender essa relação profunda aí com a natureza e comecei a criar tudo em cima disso. No momento então que eu estava fazendo novela também, eu comecei a ter dimensão, né? Eu comecei a estudar educação somática também, muito nessa relação de querer ter uma outra relação com o meu corpo, diferente daquela da dança clássica. E esse estudo da educação somática, ele é muito maravilhoso, assim, né? E ele é muito libertador.
ele tem esse espaço que valida a experiência da pessoa, né? Então, isso é muito lindo, assim, porque não existe o certo e errado, né? É um espaço, assim, completamente de validação mesmo de si e da própria experiência e da própria percepção. E aí, por isso, né, que eu acredito tanto que esse caminho de saúde na arte tem a ver com a consciência, com a conscientização, com essa percepção de si. Nesse período, enquanto eu fazia novela, eu tinha muita dor na perna também. E depois eu fui entender que eu tinha dor na perna justamente por não estar dançando. E eu comecei a fazer umas sessões de fasciaterapia, que é uma terapia de toque manual, né, como uma massagem, mas que tem ali um princípio específico diferenciado. E foi a fasciaterapia. Nas sessões de fasciaterapia, eu começava a acessar coisas muito profundas, emocionais e liberações. E tem uma coisa muito interessante, faço esse parênteses da fasciaterapia, porque agora eu estou em formação como fasciaterapeuta, porque eu entendi a importância disso, né? No meio desse percurso, eu comecei também a dirigir, né? Então, eu dou as aulas e aí eu comecei esse processo também como diretora, as pessoas começaram a me chamar para dirigir também. E eu criei uma peça nesse momento, e falo disso porque tem essa relação muito forte com a massagem, né? Eu trabalho muito com automassagem e nos trabalhos também proponho esse espaço da automassagem, que aí eu acho que já é uma portinha para essa liberação que a gente está falando, porque tem a ver com esse lugar de autopercepcionar-se, né? Assim, e de como, a partir da minha percepção, do meu toque em mim mesma, isso abre um espaço expressivo a partir, né, dessa relação com o toque e com a consciência do meu corpo. E no meu processo também como diretora, acabava acontecendo, né, pode tocar tal. E nesses momentos de toque, nas aulas de dança que eu também comecei a dar, existia ali algo profundo acontecendo. E eu falei, não, acho que tem alguma coisa aqui também. Quando eu fiz o processo, recebi o processo de fasciaterapia, eu saía, falando desse lugar da liberação também, primeiro que eu saía dali assim, tipo, às vezes eu começava a dançar, eu saía dali escrevendo poesia, né? Tanto que aí depois fiz um livro, lancei um livro, e a maioria das minhas poesias eu falo que é a poesia somática, porque elas vêm desse lugar da relação do que eu sinto no meu corpo. E as sessões de fasciaterapia, elas eram para mim assim, elas eram um dispositivo de liberação, né? Elas eram uma cura. E aí eu troquei essa ideia com o Vandré, que era o meu fasciaterapeuta, e ele falou que tinha isso mesmo, uma vertente da fasciaterapia, que era justamente como uma preparação artística, né? Tipo, era um dispositivo de abertura nesse lugar. E aí, no meu processo de formação como fasciaterapeuta, eu entendi mais ainda isso, porque às vezes a gente precisa encontrar campos de escoamento para as nossas curas, né? Porque às vezes a gente está com tanta coisa, e quando a gente libera isso que está preso no nosso corpo, por exemplo, e aí, o que a gente faz com isso? Como que isso escoa, né? Assim, como que isso escoa e ecoa também, né? E a poesia, para mim, ela sempre foi muito isso, né? Ela sempre foi um lugar de desaguar ali, de soltar. Então, você falou, por exemplo, disso, né? Da arte que vem da dor. E eu acredito também que a arte, ela pode ser um escoamento para dor, sabe? Não no, é diferente. Claro, E aí o claro. limiar é muito fino do que você estava falando, né? De ficar escarafunchando uma dor, aquela arte que está vindo da dor, e um lugar de que através da arte a gente libera isso. Porque o meu processo todo com a dança, e é isso que eu proponho nesse trabalho que eu desenvolvo, que é o Corpo Voz em Criação, que é de investigação de si, porque passa muito nesse lugar da educação somática, e criações autorais. Porque esse espaço de você criar algo, né, ele é justamente esse espaço que eu vejo de liberação, de pôr para fora, dentro de um espaço seguro e confiável da arte. E, além disso, é um espaço onde aquela questão que era nossa, ela passa a ser uma questão social. Então, a partir do momento que eu coloco, por isso eu chamo de rito cênico, porque a partir do momento que eu coloco aquilo, eu vou além do, digamos, do consultório, vamos pensar no campo da terapia, e validando esse lugar. Quando eu coloco num espaço social, essa cura, ela vai para além de mim, né? Ela transcende a minha questão, e ela passa a ser também uma colaboração
por uma saúde social, digamos assim, onde a gente também possa revelar segredos, coisas escondidas, coisas que no meio social eu não posso falar, eu não posso ser, eu não posso dizer. Na nossa última turma, por exemplo, do Corpo Voz em Criação, esse tema da saúde mental, ele veio muito forte, né? E a gente teve esse entendimento, assim, de que tem tantas coisas que às vezes a gente não tem o espaço para expressar, e essa loucura, né? Tipo, esse espaço mental acaba sendo defasado também por causa disso, né? Então, às vezes, é falta de pôr para fora algumas questões com esse contorno da consciência, né? Então, enfim, esse espaço todo aí, né, também da fasciaterapia e de tudo isso que foi acontecendo nesse momento da relação com a natureza ali, muito com o mar, eu comecei a criar uma peça justamente sobre isso, que chamava Por que Danço? Chama, né, a peça. E nesse processo dessa peça, fazendo a peça, eu descobri coisas que eu não tinha descoberto ainda. Sobre a questão com a dança, e sobre as questões com o corpo, sobre as questões com a sexualidade, que é como se guardassem a nossa cura, né? Como essa serpente que guarda a cura, né? Existe ali muita força e potência vital nossa que existe ali para ser liberada e expressa, né? Então, nesse momento, essa minha travessia desse retorno para a dança foi através dessa peça. Então, é isso que eu proponho com as pessoas. E é um trabalho muito profundo, assim, né? Porque é como isso que você trouxe, né? Existem práticas simples, né? Então, tem, por exemplo, um laboratório gravado online, né? Que eu faço, que chama Estudos da Presença, que são práticas simples, de 21 dias, de 1 hora, desse lugar que você está falando, né? Esse espaço de liberação, né? Várias práticas que promovem isso, que tem muito a ver, na verdade, é um aprofundamento de uma pesquisa do brincar, né? Que é esse espaço nosso, da nossa relação do artista e da criança. Então, que eu acho que também a nossa saúde, eu acredito que ela passa por esse lugar, assim, de um resgate da nossa criança cuidada e contornada para se expressar, né? Que bonito. Adorei escutar. Prazer. Eu sinto que essa educação somática ela é um grande caminho, né? Um meio do caminho para a arte e para a saúde tradicional. Eu sei porque a Maíra, minha companheira, ela estuda bastante somática, hoje está fazendo uma formação incrível com uma mulher que eu acho ela uma Uau! rainha, assim, a Denise Passos. Ela tem um curso que chama Diálogos, incrível, incrível. E a Maíra me ensinou muito isso, né? Porque eu vim de uma escola ayurvédica bem tradicional, né? Do que eu estava falando antes, que a gente não deve pensar como saúde, é da onde eu vim, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso. E a Maíra me ensinou muito a ser, calma aí, vamos sentir assim, o que seu corpo está falando? O que será que esse paciente precisa? O que nossos alunos estão demandando? E é muito lindo, né? Quando você pode ir num lugar de entender o que esse corpo ele está pedindo de verdade, de uma contração, ou de soltar, de borda, ou não borda. Aí tudo tem mais sentido, né? Tem muito mais sentido. Então eu gostei, eu vi que tem um. Enfim, vamos ver se algum dia a gente não faz um pequeno workshop de arte e saúde para artistas e não artistas. Exato. Porque é interessante, né? Acho que os não artistas, acho que esse espaço, né, expressivo, ele pode trazer uma expansão na saúde também, né? Porque é como você disse, às vezes esse lugar que tem a ver, né, com uma soltura do prazer que às vezes acaba ficando no Instagram, na bebida, na festa, né? Tipo, então o prazer às vezes para as pessoas que digamos, né, não artistas, é um prazer que eu questiono muito, assim, a bebida, né? Uma questão que eu questiono assim, como que uma coisa que é para se divertir no outro dia você fica mal, você fica de ressaca, sabe? Como que uma coisa que é para o prazer te machuca, né? Então isso eu acho que é um grande ponto a se olhar, né? Como a gente poder viver esses espaços prazerosos e saudáveis, né? E ao mesmo tempo, para os artistas, eu acho que tem essa necessidade muito grande, né? Que ainda existe essa crença
do artista louco, né? E até isso, para mim, é difícil, por exemplo, eu não beber, eu, né, não fumar, como é que eu fico, às vezes, no meio artístico? Então, e até isso, às vezes, quando a gente começa a se cuidar e olhar para essas questões todas, eu vejo muitos artistas indo total para o campo da terapia. Eu acho maravilhoso, mas, de fato, eu tive esse entendimento, por isso essa questão saúde na arte, né? Que é o quanto a gente pode se manter na arte enquanto faz esse trabalho todo terapêutico, e não porque às vezes a gente foge, né? Que foi um pouco a minha história aí com a dança. Você foge daquilo achando que é aquilo que é o problema, né? E eu acho que a nossa sociedade artística, nossa comunidade artística carece de espaços saudáveis também, né? Esse Onde é a o gente... ponto. Esse É, é um grande ponto. A gente pode começar pelas alimentações nos settings de cinema e teatro, porque, pelo amor de Deus, né? exato. Em como judia, né, das pessoas, assim, eu vejo que é totalmente contraproducente, né? Dar uma É, comida dessa para os artistas. e tem um ponto que eu até anotei aqui quando eu estava pensando antes da nossa live, que é o quanto a nossa profissão de atores, atrizes, é cooptada pelo sistema, e aí a gente acaba vendendo produtos que são produtos completamente que, que machucam a gente e a sociedade, se a gente pensar na natureza, no meio ambiente, no desmatamento, em todas as questões sociais que existem, o quanto de produto que está em volta disso, e como às vezes a gente, além isso que está falando da questão do set, a gente acaba sendo meio que massa de manobra para vender também produtos de uma sociedade doente e que diz que está tudo certo. Entende? São muitas coisas muito normalizadas na nossa sociedade que nos adoecem muito, né? E eu acho que a gente precisa muito encontrar lugares e pessoas para a gente poder viver a nossa saúde, né? Eu tô num processo muito, muito aí, né? Assim, tô desenvolvendo os meus trabalhos agora na natureza, no espaço chamado Canto dos Xamãs, né? Num vínculo também com uma ecovila ao lado, chamado Círculo Vivencial Terra Viva, que para mim foi Legal. Você muito. está junto com o pessoal do Terra Viva. É, Que legal. Aonde que fica? em Águas da Prata. A minha cidade é São João da Boa Vista e Águas da Prata é como se fosse um bairro, assim, né? É muito ao lado. E para mim foi um refúgio absurdo. E justamente por isso que eu estou conduzindo os meus trabalhos ali, né? Porque eu acho que é essa necessidade de vínculo profundo com a natureza e com outras formas de existência, né? Onde a nossa arte pode realmente estar a serviço dessa força da natureza e não de tanta doença, né? Acho que tem uma cura. Teve esses tempos quando eu fiquei doente um dia, assim, eu falei, gente, por que não existe? Por que os nossos hospitais não são ao ar livre? Por que não é com o pé na terra? Porque eu lembro que às vezes eu estava mal, eu ia lá, eu punha o pé na terra, entrava na cachoeira, a coisa muda. Lógico, eu não estou diminuindo, né? Mas teve um dia que eu estava assim, tipo, passando mal, estava doente, entrava no hospital, estava péssima. No que eu saí para esperar o resultado do exame, tinha uma menina brincando sozinha no estacionamento assim do hospital, ao ar livre, e eu observando a brincadeira dela, parece que comecei a me sentir melhor. Aí eu comecei a brincar com ela. Eu saí dali ótima. Claro, Então, claro. existem outras possibilidades de cura, né? E de saúde que tem muito a ver com como a gente está estruturado socialmente. Então, acho que a gente precisa olhar para isso, tanto socialmente num quesito geral, como também na questão artística, porque a gente está falando também do que está construindo a mídia. E a mídia manipula muito a nossa cabeça, o nosso corpo. Depois a galera tá doente e não sabe por quê, né? Assim, então a gente tem... São muitas questões aí que... Com certeza. Com certeza. Bom, adorei, adorei. Sinto que eu tô com vontade de entrar nesse seu curso aí, fazer Ah, bora! uma vivência, soltar, dançar, É muito cantar. Muito bom, lindo. é muito bom. Isabela, eu te agradeço, viu? A conversa, adorei, adorei. Vamos fazer outras, Sim, novos projetos. Sinto que só um começo aqui, né? ótimo, Muito legal, muito querido. bom. Então,
Bom, para quem perdeu o comecinho, eu vou deixar salva essa live lá no feed, vou te marcar aí se você Tá quiser bom. colocar no seu, tá bom? Obrigada ao pessoal que chegou aí também. Não consegui responder ao longo, Hum, mas tiveram algumas pessoas aí. Muito obrigada também pelo carinho, pela presença. Tchau, gente. Tchau, Tchau, Isabela. Bom descanso. obrigada. Tchau.